Pessoal fraterno, um abraço, paz e luz. Uma breve reflexão com vocês. Nós vamos encontrar lá em Mateus 7, 13, 14, aquele trecho que fala da porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho. Depois nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, lá com o Espírito de Verdade, no capítulo 6, no item 5, um trecho que ele diz assim: mas ingratos homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. Ou seja, e ai daqueles que se afastam deste caminho, enfim. Como pode ter um caminho estreito, uma porta estreita, para entrar no reino de Deus, e por um outro lado a gente ouve dizer que o caminho é reto e largo? Então essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Na verdade, os dois textos, o da Bíblia e do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, não se contradizem. Eles apenas estão dizendo a mesma coisa, só que com ângulos e pontos de vista um pouco diferentes. Quando se diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que para você pegar este caminho reto, que fala o Espírito de Verdade, você tem que se desfazer das coisas materiais, dos apegos, dos pensamentos mundanos que são mais densos, porque não dá para você entrar cheio destas coisas por uma porta estreita, onde lá você não necessita de nada disso. Por outro lado, o Espírito de Verdade diz que o caminho que leva a Deus, né, ao Pai, ele é reto e é largo. Ou seja, depois que você entrou pela porta estreita, este caminho, que é o caminho da espiritualidade, ele se torna largo. É um caminho onde você já tem os seus pensamentos mais purificados, você já sabe o que você quer, né? Como diz o budismo, em duas palavras, para definir a essência do budismo: coração puro e mente serena, ou coração sereno e mente pura. Não dá para você dissociar uma coisa da outra. Então o Espírito de Verdade diz que este caminho, daí sim, da espiritualidade, ele é reto e largo. Agora, para você entrar nele, como diz em Mateus 7,13, você vai ter que entrar por um portal estreito. Por quê? Porque você está deixando o mundo material com toda aquela ilusão e aquelas materialidades, necessidades que você acha que são importantes, que te seduzem, para entrar num caminho aonde há o teu pensamento, né, correto, a tua mente pura, a tua mente serena, o teu coração espumante, vai encontrar uma realidade que diz acordo com a tua essência, e ela é infinita. Então, nesse sentido do caminho largo, a casa de meu pai tem muitas moradas. O caminho espiritual, ele não termina nunca. E o caminho material, ele se finda. Chega uma hora que você fica enfado dele. Ele muitas vezes requer que você tome injeções cada vez mais intensas dessa materialidade, porque aquilo que você já estava experimentando como materialidade, como prazeres mundanos da vida, não te seduzem mais. Então você precisa de estímulos cada vez mais fortes. Chega uma hora que isso acaba. Então, a tendência deste caminho, como diz na palavra espiritual, né, dos evangelhos, é você entrar na perdição. O que significa entrar na perdição? Você não encontrar um caminho que te plenifique, que é o caminho espiritual, né? Então, olha que interessante. A porta é estreita, você não pode carregar a densidade do mundo material, você tem que se desfazer. E como é que você faz isso? Coração puro e mente serena, né?
aquele caminho óctuplo do budismo, né? De o entendimento correto, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, modo de vida correta, concentração, meditação, enfim. O que é o correto aí? É você não deixar que o teu pensamento divague pelas necessidades do teu eu menor, do teu corpo, dos teus desejos, do teu corpo de desejos, né? Então, a partir do momento em que você entende que isto é efêmero, transitório, impermanente, ilusório, e o único e verdadeiro desejo que a gente tem que ter, que é o desejo ardente de nos aproximarmos de Deus, porque Deus se colocou dentro de nós e nós temos que nos abrir para que Ele se revele, né? Bata e a porta te será aberta, peça e te será dado. Então, neste momento, você começa a se deleitar com o caminho espiritual, e este caminho espiritual, este sim é infinito, e ele vai sempre cada vez mais te saciar, por isso ele é reto, ele é direto e largo, diferente do caminho largo do mundo material, onde você tem que pegar uma trilhazinha estreita, né, que não atrai muito, cheia de mato, não é muito aplainada, é como o Cálice do Grau, né, daquele filme do Indiana Jones, que era o mais rústico, de barro, feio. Esse é o caminho estreito, é a pureza de coração, de sentimento, é a alegria benfazeja da vida espiritual, onde o menos é mais no sentido material. Então o que acontece? Você entra pelo portal estreito, é o camelo no fundo da agulha. Não dá para você passar com um monte de mochila e mala. Só que a partir do momento em que você vislumbra este caminho, ele se torna amplo, infinito, e é um caminho ascensional, direto, né? É a mesma coisa que a gente dizer o seguinte, como diz o Zen budismo: antes de eu entrar no Zen, as montanhas eram montanhas e os rios eram rios. Depois que eu entrei no Zen, as montanhas deixaram de ser montanhas e os rios deixaram de ser rios. Porque daí é todo o nosso processo de busca, de angústias, de burilamento, é aquele desejo ardente, aquela vontade de ferro que a gente tem de realizar o eu verdadeiro em nós, que já está em nós. E depois que você realiza, aí quando contemplei o Zen no sentido da palavra dhyana, no hindu, que é a meditação, o Chan, do chinês, que é meditação, e a derivação para o japonês, Zen. Aí as montanhas voltam a ser montanhas e os rios voltam a ser rios. Então essa é a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês, porque a gente percebe no mundo as pessoas cada vez mais, ao mesmo tempo em que aparece para elas as oportunidades materiais de maneira muito mais vivas e fáceis, mas por outro lado também se abriu um portal como não havia antes, que se você se conecta a ele através do seu desejo, da sua força de vontade férrea, ele se apresenta para você. É como dizem os estudos da ciência sagrada, da Gupta Vidya, da teosofia, enfim, das escolas iniciáticas. Existe esta abundância, este amor iridescente, vamos chamar assim, esta alegria abundante, amorosa, radiante para todos nós. Mas ela está num plano que a materialidade não pega. E por que nós estamos na materialidade? Se nós estamos aqui, nós temos, não são provas, expiações apenas. São oportunidades, uma vez que você está nessa densidade, de lidar com o que a densidade te apresenta. Então você não tem que rejeitá-la, tem que entender que o padrão de vibração é este, e muito bem. Então vamos mostrar a nossa luz também neste padrão. Uma vez que nós estamos aqui, a gente não quer enfrentar este contato, esta fadiga de material que na física chama estresse, não.
ele vem para nós e como é que o que nós vamos inserir nele? A nossa luz. Esta é a verdadeira alquimia, transformar o metal pesado em metal mais leve, né? O ferro em ouro. E aí, o que acontece? Quando você consegue entender isso e você passa a ter esta busca verdadeira por algo que você sabe que é a tua verdadeira casa, a tua verdadeira realidade, aí as coisas se apresentam para você de outra maneira. E neste mundo, estes estudos, estes ensinamentos sagrados nos dizem isso. Se partir de nós aqui do mundo denso, uma vontade muito grande, ela rompe essas camadas, estes mundos, e atinge o plano mais sutil. E uma vez que você consegue bater ali, como dizia o Chico Xavier, as preces de uma mãe arrebentam as portas do céu, você abre um fulcro aonde se derrama para você, né? Essa luz, esta or, ela vem através do seu cli, do seu vaso, finalmente, porque você ficou vazio dessas coisas materiais e abriu espaço aí sim para que esta luz entre em você. Então esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês, uma mensagem que a gente tem que aprender neste plano denso que nós estamos, a escutar, a observar, a sentir, a deixar, para que o amor, ao penetrar em nós, nos transforme, nos eleve, haja esta mudança, e deste caminho estreito, que na verdade para nós não é mais estreito, mas é um caminho prazeroso, onde nós deixamos para trás todas essas mochilas de materialidade, para entrarmos praticamente nus neste portal dimensional, neste portal de luz, nesta porta que nós estamos batendo. Aí se abre em amplo aspecto o caminho reto, o caminho largo, e nós somos revestidos daí de um corpo de luz, de uma Merkaba, de uma vibração que condiz com aquilo que o próprio Pai nos criou. Falou, pessoal? Então vou deixar vocês um pouco aqui com a visão da praia, uma névoa que está se formando, talvez venha uma chuvinha aí, neste plácido início de primavera. Um fraterno beijo, paz e luz para vocês.